Queridos, é um prazer. Aliás, quero dar os parabéns hoje, dia do pastor Jairo, parabéns pelo seu dia. Eliseu ainda não é pastor, só no ano que vem, né, Eliseu? Ano que vem, pastor Ricardo. Tem outros pastores aqui? Tem? Mais o futuro? Gustavo? Isso aí, Gustavo. Tem que ano, Gustavo? Eita! Só depende do pastor da igreja e da igreja para te ordenar isso? Ok, queridos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Quando o pastor Antônio Valdemar Cuco Filho, que é o diretor da nossa convenção, nos convidou para trabalhar como diretor da área de missões, então ele trouxe uma proposta, e nós trabalharmos em conjunto, colegiado. Então nós também aceitamos o convite e trabalhamos eu e o pastor Rodrigues. Então, eu na direção e o pastor Rodrigues na coordenação. Só que nós trabalhamos tão juntos. Hoje, por exemplo, ele está ali na Igreja Batista do Novo Mundo. Ele está pregando lá, está falando de missões lá. E foi interessante que o pastor lá do Novo Mundo, que substituiu o pastor Jean, me convidado. Aí eu falei o seguinte: rapaz, eu tenho um compromisso com o pastor Jair. E aí ele falou o seguinte: então, já que o Rodrigues vai estar aqui, manda o Rodrigues lá para Água Verde, e aí você vem para cá. Porque ele é daqui mesmo. Aí depois o Jair falou: não, mas o pastor Cláudio nunca falou na nossa igreja, o Rodrigues, o pessoal já está acostumado com ele. Então, não sei se foi uma boa troca, mas fato é, o pastor Rodrigues está lá no Novo Mundo e eu estou aqui com a minha esposa, Luciana, essa mulher fantástica. Trabalhou durante 17 anos no campo missionário. Nós saímos da cidade de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, e fomos para o Rio Grande do Sul para reestruturar um trabalho. Na verdade, nós fomos lá para plantar um trabalho, mas só que o missionário saiu de uma cidade e voltou para o Rio de Janeiro porque não aguentou a pressão do Rio Grande do Sul. E aí, nós queríamos começar um trabalho do zero em Capão da Canoa, na praia. Nós somos de praia, então nós fomos para trabalhar na praia. Mas aí, então, fomos direcionados para a cidade de Novo Hamburgo. Lá deixamos a igreja em condição de autossustento e depois viemos para o Paraná. Em 97, viemos para o Paraná, trabalhamos na cidade de Laranjeira do Sul. Depois fomos para Francisco Beltrão, deixamos a igreja de Laranjeira do Sul em condições de autossustento, a casa pastoral construída, templo. Depois fomos para Francisco Beltrão para reestruturar. O trabalho mais difícil que nós enfrentamos no campo missionário foi o Francisco Beltrão. Era uma igreja que já tinha bastante tempo e nós levamos ali 7 anos para reestruturar todo aquele trabalho, e através de Francisco Beltrão nós abrimos 5 frentes missionárias. Uma igreja que estava sendo reestruturada abriu mais 5 frentes missionárias. Nós entramos em todas aquelas cidades da fronteira com a Argentina. E depois o pastor Isaías Quirino me convidou para trabalhar como coordenador da associação lá no Sudoeste, porque eu estava como missionário de missões nacionais. E também, como o pastor John Fumage, que era um inglês que trabalhava como coordenador da Associação do Sudoeste, ele se voltou para a Inglaterra, e aí, então, ele me indicou para ficar como coordenador. Então, eu fiquei como coordenador e como missionário. Nós fomos, então, convidados pelo pastor Isaías Quirino, na época era o diretor da convenção. Nós, então, continuamos plantando trabalho, e nós saímos de Francisco Beltrão e fomos para uma cidade que nós começamos, Ampere. Começamos do zero, só que não deixamos em condição de autossustento, porque logo em seguida tivemos que sair de lá para assumir integralmente a coordenação da Associação Sudoeste. Depois fomos para o Noroeste, mais precisamente na cidade de Maringá, onde a minha esposa continua morando lá. Ela é diretora de uma escola, então ela não pode ainda sair de lá, por enquanto, né, Luciana, até chegar à aposentadoria, está tendo um passo de um ano. E aí eu vou para lá e ela vem para cá. Ok? Eu estou morando aqui, nós estamos, sabe aquele casal moderno? Aliás, nem moderno mais, é pós-moderno, sabe o que é? Contemporâneo. Então ela está lá e eu estou aqui. Hoje, por exemplo, ela fica aqui comigo até daqui a pouco. Ela pega o ônibus, volta para Maringá, final de semana ela volta para cá e eu vou para Campos Gerais, eu vou para lá no sábado, ela fica aqui e aí depois à noite eu retorno no sábado. Estamos aqui em Curitiba, ela fica comigo em Curitiba também no final de semana que vem.
Essas são as palavras preliminares que eu tenho para falar para vocês com relação ao trabalho que nós temos realizado. E a nossa alegria é saber que Deus, quando nos chamou, Ele nos chamou com uma missão específica. Nós deixamos todo o trabalho que nós tínhamos para dedicarmos exclusivamente na obra missionária. Mas hoje nós estamos trazendo uma proposta que é, além de aquelas pessoas que são vocacionadas especificamente para ir para um campo missionário, mas também nós trazemos a proposta, e quando nós sentamos com o pastor Antônio Cuco, quando nós fizemos o projeto, nós fizemos um projeto para que todos os 56 mil batistas paranaenses sejam missionários onde estão. Por isso, estamos preparando uma grade curricular que entrará na FABAPA, para que todos vocês, todos aqui são cristãos, certo? Todos aqui já são salvos, certo? Você está na sua casa, se você ainda não é salvo, você também pode, ao aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ter esse privilégio de ser, aonde você for, você ser uma referência de Jesus Cristo. E essa é a proposta do cristianismo. Essa é a proposta do apóstolo Pedro, quando ele fala lá na primeira carta dele, no capítulo 2, versículo 9, que ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou, em outras palavras, o resumo é: por onde eu for, vou anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu quero pedir para o meu amigo Eliseu ele mostrar alguns slides ali. Eu vou tentar ser bem rápido, porque depois eu quero trazer também uma palavra do coração de Deus para o coração dos irmãos. Uma proposta de por que nós falamos da obra missionária, ou por quê, ou em nome de quem nós fazemos missões. É o que nós vamos então tentar depois transmitir para os irmãos. Eu quero mostrar aqui primeiro, pode passar esse slide aí, a nossa área de missões. Missões e desenvolvimento de igrejas. Então ali eu, Cláudio, e o Rodrigues Lopes, que eu como diretor e ele como coordenador. O nosso time do escritório é esse aí, ó. Marta, que trabalha na adoção. Aliás, todos vocês que são adotantes, todos vocês que são mantenedores, sabia que a Marta, todos os dias, ela ora por vocês, mas principalmente ela separa no dia do seu aniversário para ligar para você e orar especificamente pela sua vida. Mas não só a Marta, todos nós no escritório, inclusive a Léo, e também, a Léo, na verdade, é só metade de nós, tá? A Léo, ela trabalha na área de administração, mas também ela trabalha na área de missões. Ela é metade nossa, metade de administração. Eu não sei como é que ela consegue se desdobrar nisso tudo. Uma coisa é certa. Aqui só para vocês, ó, o pessoal que está em casa, vocês não precisam ouvir isso não. Você sabia que a Léo é aquela menina que cobra a multa de quem é multado? Eu sou um camarada que ela sempre chega perto de mim sorrindo. Quando ela chega sorrindo para mim, eu falo: Léo, lá vem mais outra multa, não é isso? É isso aí, pastor. Vai pagar ou não? Tem que pagar, não tem jeito. Ela é a menina que cobra a gente. E ela tem feito um trabalho muito, muito bom na área, juntamente com a equipe lá de finanças da nossa convenção. E a gente percebe a alegria do pessoal de trabalhar lá. E todos os dias, às 8h30 da manhã, nós separamos para estar orando por todos os batistas paranaenses, por todos os mantenedores, por todos os pastores, por toda a obra missionária. Todos os dias. E a Léo, às vezes, ela também nos dirige naquele momento de oração. E na quinta-feira, em especial, é o dia que ela dirige, na parte da tarde, o nosso momento de oração. A Sandra é a nossa secretária, então trabalha essa equipe, é uma equipe que trabalha realmente com muita dedicação. O próximo slide eu quero mostrar para vocês a estrutura de missões. Então a nossa estrutura é essa aí, ó. Eu vou deixar esse slide aí com vocês, para que vocês então possam depois, com o tempo, ver mais de perto, porque daí de longe não está dando para ver tudo, não é isso? Mas a proposta é que nós não deixemos de anunciar Cristo como única fonte de salvação para a humanidade. Por isso, a sugestão é que esse texto sempre fique bem claro para nós, o ide de Jesus Cristo. No próximo slide eu vou mostrar aquilo que aconteceu no ano passado com relação à arrecadação do alvo especial, ou seja, nesse trimestre, de junho até agosto de 2022, nós levantamos, o alvo era R$500 mil, nós levantamos R$478.408,10. O alvo era 500 mantenedores, nós alcançamos 462 mantenedores, ou seja, estou fazendo uma prestação de contas daquilo que nós
levantamos no ano passado. Aí, eu vou passar um dado para você que não está aí. Você sabe quanto que nós gastamos com os missionários que estão no campo hoje? Aproximadamente R$ 100.000 por mês. Como você vai dizer? 100 por mês, 12 meses, 500 mil, cada 5 meses acaba, não é isso? Só Deus para dar realmente condições para que a gente possa pagar todos esses funcionários. Nós temos mantenedores, somos mantenedores que proporcionam uma condição para que nós consigamos dar só um fôlego com a oferta que nós estamos levantando. Ou seja, nós precisamos de aproximadamente 1.200.000 por ano para manter nosso quadro de missionário. E nós queremos ampliar, estamos ampliando. O próximo slide é o tema e a divisa para esse ano de 2023. O tema é Por Onde Eu For. Você pode falar comigo? Vamos lá juntos? 1, 2, 3. Por onde eu for. Ok. E o versículo-chave, ou a divisa, se encontra, como já foi dito pela Léo, como já citei aqui, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. E qual é o objetivo primário? É motivar os batistas paranaenses a ampliarem a visão de investimento financeiro, engajamento e envolvimento na obra missionária. E aí, no próximo slide, eu vou mostrar aqui algumas informações. A primeira delas é que esse tema é para que nós não esqueçamos de maneira nenhuma que a obra missionária é feita por todos nós. E a divisa, assim, 1 de Pedro 2, 9b, e as ênfases para que nós possamos alcançar esse objetivo é amando e cuidando do próximo, proclamando o evangelho e ofertando. E aí é que entra o X da questão. Olha só, queridos. No ano passado, qual era o alvo? 500 mil. Olha esse ano o alvo. Aí, ó. 1.700.000. Você fala, esses caras são loucos. Como é que nós não conseguimos alcançar 500 mil e agora vamos alcançar 1.700.000? Aí vamos então apresentar por que nós cremos que vamos alcançar esse alvo. Primeiro, que nós vamos manter os 500 mil da oferta do dia especial. Quando nós falamos do dia especial, é nesse período, de junho até agosto de 2023. 500 mil, 300 mil para equipar a carreta missionária. Não sei se vocês já passaram o vídeo da carreta missionária aqui. Ainda não, vamos passar em outra oportunidade, não é isso? Oi? Hoje nós começamos. Hoje começou, ok. Só que nós chegamos, essa semana passada, nós fomos segunda-feira para sentar com o pessoal lá da equipe da Flex Medical, que é uma empresa especializada em equipar carretas na área de médicos, enfim, que é especialista nessa área. Nós pesquisamos, fizemos 3 pesquisas, dessas 3 pesquisas, elas ficaram num valor muito próximo. E o que fez nós fecharmos com essa empresa, a Flex Medical? É porque a Flex Medical, além de ser uma empresa de pessoas que são cristãs, eles deram uma oferta. Era 500 mil, era 300 mil quando o pastor Rafael, que é o presidente da nossa convenção, mas também é a igreja que doou a carreta, tem um irmão lá que doou a carreta, e aí então esse irmão colocou à disposição da igreja, e a igreja então ofereceu para a convenção, e nós entendemos que poderíamos fazer esse trabalho em parceria. Fato é que, quando o pastor Rafael, no ano passado, foi fazer essa pesquisa com a Flex Medical e mais 2 outras empresas, estava em torno de 300 mil reais. E aí, quando reunimos de novo com as 3 empresas, reuniões foram online, então ficou em torno de 500, outra 510, outra 501, alguma coisa assim. E aí, então, nós falamos com o pessoal da Flex Medical. Como vocês são cristãos, e nós estamos precisando de cotas para equipar essa carreta. Eu, por exemplo, juntamente com a minha esposa, vamos ajudar com 5 cotas. E aí perguntamos para a Zeli, que é a CEO da empresa. Zeli, com quantas cotas você pode entrar? E ela falou o seguinte: pastor, agora você colocou em uma situação difícil, porque eu tenho que negociar com os chefões, os patrões. Você é CEO, você que é o comando desse negócio. Não, pastor, não é bem assim não. E aí ela sentou com o pessoal, e a conclusão que eles chegaram é o seguinte: nós vamos entrar ajudando
com 70 mil reais. A empresa já doou quantas cotas? 70 cotas. Então, agora, de 500, o pastor Isaías querido doou mais 5 cotas, com 70, 80 cotas. Já estamos perto de 100 cotas. Então, falta só agora 400 cotas de R$1.000. E aí, o que nós estamos dando como sugestão para as igrejas? Além da oferta do dia especial, nós estamos também entrando em contato com alguns empresários das igrejas e também as igrejas, pastores, as pessoas que estão nos procurando, dizendo para nós o seguinte: eu quero entrar nesse negócio. Eu quero ver o Paraná ser alcançado pelo Senhor Jesus Cristo através dessa carreira missionária, porque nós estamos equipando com consultório médico, consultório odontológico, com consultório para atendimento jurídico, consultório para atendimento psicológico, e também vamos fazer uma plataforma para todos os dias essa carreta ela fazer cultos, onde as pessoas estarão sendo alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, através da ação social e através do evangelismo, onde nós trabalharemos com os MBS. E que é MBS? Missionário Batista na Sociedade. Além de missionário especialista, que são os missionários que estão trabalhando no campo, nós também estaremos trabalhando com os MBS e nós estaremos treinando essas pessoas. E aí, por isso é que nós precisamos de, agora, em vez de 300, 500 mil reais para equipar a carreta missionária. Aliás, não precisa mais de 500, precisa agora de 400. Eu gostaria de desafiar o pastor Jairo. A Léo perguntou: o que é esse negócio de cota? Porque você foi falar para ela, certo? Você tinha ouvido em algum lugar esse negócio de cota. E aí ela falou o seguinte: não sei não, Jairo. E aí ela perguntou para nós, então nós explicamos para ela. E ela disse o seguinte: eu acho que o Jairo se empolgou com esse negócio. Ele vai levar a igreja e ele vai também desembolsar. Certo, pastor Jairo? Então, vocês estão vendo, irmão? Ele está falando, ok? Então, pelo menos umas 10 cotas, pastor. Ok, mas, queridos, realmente é um grande desafio. Porque nós queremos realmente levar esse evangelho de uma forma muito mais intensa ao nosso Paraná. Nós contamos com cada batista paranaense. E os 900 mil, que são os 350 da adoção missionária, que nós entendemos que conseguimos tranquilamente esse valor. E, por exemplo, eu acredito que aqui tem alguns irmãos que são mantenedores. Então, além desses irmãos que já mantêm a obra missionária mensalmente, como eu faço isso, a Luciana faz isso, a Léo faz isso, o pastor Jairo faz isso, eu acredito que alguns de vocês também fazem isso. E aí eu esqueci a ficha de adoção, pastor, porque foi uma correria, saindo lá de casa correndo, da Luciana, acabei esquecendo. Deixei as fichas de adoção lá em casa, porque eu quero desafiar você que ainda não é mantenedor, para que você também faça isso, para que você entre também lá na nossa lista de oração, porque todos os dias nós oramos pelos mantenedores. E 550 mil de convênios de igrejas e de empresas que também contribuem para que a obra possa se expandir cada vez mais. E aí o próximo slide vai mostrar a justificativa do alvo. Primeiro, agregar o valor da oferta especial com convênios e adoções. E segundo, equipar a carreta missionária. Por isso, nós pretendemos levantar esses 1.700.000 e nós cremos que vamos conseguir. Próximo slide é o panorama missionário. Hoje nós temos mais de 50 missionários espalhados por todo o nosso Paraná. E desses missionários, que são os missionários especialistas, aquelas pessoas que estão especificamente no campo missionário, aquelas pessoas que nós investimos mensalmente na vida delas, todas essas pessoas, elas têm uma compreensão de que Deus as chamou especificamente para estarem ou plantando um trabalho, ou revitalizando um trabalho, ou trabalhando na Cristolândia, ou trabalhando no Projeto Vida, enfim, em várias atividades que nós batistas fazemos. E aí eu quero desafiar você, a você não permitir que nós diminuamos o quadro de missionário, mas que nós ampliemos, investindo cada vez mais. O próximo slide são número de pessoas que contribuem, o total de adoções missionárias no Paraná. Hoje nós temos 1.127 adotantes, nós somos 56 mil batistas, então é um número muito pequeno diante da quantidade de batistas que temos. E nós temos 27 adoções de pessoas que não são
da nossa denominação batista. E foi interessante, no domingo passado eu estava falando lá na igreja batista, lá do pastor Té, Vila Americana, e aí eu desafiei a igreja. E uma senhora, terminando o culto, ela me procurou e falou o seguinte: sou missionário, eu só tinha R$ 20 no bolso, e como eu precisava pegar o ônibus, eu contribuí com R$ 10 para a carreta missionária. Eu falei, obrigado, irmã. Ela falou, não sou irmã, não. Eu falei, não, eu sou... Aí ela falou da religião que ela era, mas eu me empolguei tanto com isso, eu quero ver o meu Paraná realmente sendo alcançado como o Senhor falou que deve ser alcançado. Então, uma pessoa que nem é batista, nem é de uma outra denominação cristã, ela então investiu parte daquilo que ela tinha, metade do que ela tinha. Sabe aquela oferta da viúva pobre? Foi exatamente aquilo que eu vi aqui naquela senhora. Aí chamei o pastor Té não estava lá, e veio foi o pastor Levi, falou, pastor Levi, apresento a senhora, não vou falar o nome dela, porque não tenho autorização para falar o nome dela, se o pastor Levi depois perguntar para ela se eu tenho essa autorização, então depois, em outra oportunidade, eu compartilho. Apresento você, essa senhora aqui, ela está investindo na obra missionária, ela ainda não é cristã e precisa ser atendida por essa igreja. Queridos, eu não tenho nenhuma dúvida que Deus ele vai trabalhar, está trabalhando no coração das pessoas, até que elas ainda não têm o mesmo compromisso que nós temos de saber que Cristo é o único Senhor da nossa vida. O outro slide, o penúltimo slide, são os projetos que nós temos. Você vai ver ali um projeto químico, dependentes químicos, não tem nada, né? Eu falo, como é que isso existe? Então não existe mais. E quando foi preparado esse slide aí, nós sentamos com um pastor que trabalha com esse projeto aí, e nós entendemos que ele, embora receba um trabalho, recebia um recurso, mas como ele não prestava relatório, então nós sentamos com ele e falamos, pastor, nós precisamos encerrar esse nosso projeto. E ele falou o seguinte, vocês já investiram durante 6 anos, não tem nenhum problema de vocês investirem em outro lugar. E aí entra no lugar do químico, dos dependentes químicos, a carreta missionária. E essa carreta missionária não só vai ser para esse ano, quando nós vamos equipar, mas nós vamos precisar manter essa carreta rodando durante todo o ano de 2024, 2025, até Jesus Cristo voltar. Então nós temos 16 projetos e mais de 50 missionários. E o último slide é da carreta missionária, eu quero mostrar para vocês aí. Então, em outra oportunidade, o pastor Jairo vai estar também, juntamente com a Léo, juntamente com o Eliseu, apresentando o vídeo para vocês entenderem, de fato, esse grande projeto que Deus tem para nós. Ok, queridos? Eu pensei que ia falar em 5 minutos essa parte, pastor Jairo, mas levei um tempão, porque eu acabo me empolgando, o missionário se empolga, o pastor se empolga, né? Agora eu quero pensar com vocês, e aí eu quero ficar dentro do tempo. Qual o tempo que eu tenho, pastor, para falar sobre em nome de quem nós fazemos missões? 8h30? Eu tenho 15 minutos para falar sobre em nome de quem fazemos missões. Ok, se por um acaso eu começar a passar aqui, o pessoal lá de trás começar a levantar e sair, eu estou entendendo que tem que encerrar, não é isso? Essa é a dica? Ok, queridos. Uma das coisas que nós, como cristãos, temos que ter em mente é que a obra missionária ela é feita não simplesmente porque alguém pensou que deveria de fazer para arrecadar dinheiro. Não é isso. É uma ordem que nós temos e eu quero propor para vocês entenderem essa sugestão, e não sugestão simplesmente, mas uma ordem dada pelo Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero perguntar para você, de quem nós fazemos missões? Para responder essa pergunta, nós precisamos entender sobre amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, como está registrado em Mateus, no capítulo 22, versículos de 37 a 47. Você sabia que nós, batistas no mundo, nós fazemos parte de uma denominação que é a maior denominação cristã espalhada pelo mundo inteiro. Nós somos hoje cerca de 170 milhões de batistas.
o nosso contingente de batistas é maior do que alguns países da América do Sul e do mundo. Então nós somos considerados uma grande nação. Para os irmãos terem uma ideia, nós estamos em cerca de 126 países. E nós somos cerca de 170 mil igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. Lembra na época da pandemia? 2020, 2021, um pouquinho de 2022? Pois bem, aquela época onde todos os templos estavam fechados no mundo inteiro, onde nós fazíamos cultos online, sabe aquelas lives, algumas lives que eram terríveis de ver, outras que eram uma bênção. Pois bem, nessa época, nós batistas, no mundo inteiro, mais precisamente no ano de 2020, quando estava no ápice da pandemia, nós realizamos 47 mil batismos, mesmo não abrindo os templos. Isso quer dizer que nós batistas não paramos. A obra missionária continuou e a obra missionária continuará. Por quê? Nós sabemos da arte de fazer missões. Mas essa arte de fazer missões, ela deve ser pelo menos respondida para cada um dos batistas e principalmente dos cristãos do mundo inteiro, é que quando nós compreendemos aquilo que Deus nos deu como responsabilidade, nós conseguimos entender de fato o que é ser cristão. Por isso, eu quero agora, baseado nessa primeira pergunta, fazer mais duas perguntas. Em nome de quem nós fazemos missões é a pergunta principal. Mas, por que a Bíblia fala então sobre a obra missionária? E aí o texto clássico que eu escolhi, que é um texto muito conhecido por todos nós, pelo menos batistas, e acredito que grande parte dos cristãos espalhados pelo mundo, é que Jesus Cristo, depois que ele ressuscita, e só logo depois que ele ressuscita, depois de ele ter cumprido a sua missão, a Bíblia nos diz, no Evangelho conforme narrou o evangelista Mateus, no capítulo 28, um texto clássico, onde todos nós, pelo menos se não sabemos, deveríamos saber de cor, os versículos de 18 a 20, Jesus ele reúne os seus discípulos, ele chama os seus discípulos e diz o seguinte para eles: é-me dado todo o poder dos céus e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É bem verdade que esse texto ele é muito vasto, ele é muito intenso. Por isso eu quero destacar só uma palavra que Jesus Cristo utilizou. No versículo número 18, quando ele diz assim: é-me dado todo o poder. Talvez na sua versão esteja escrito: é-me dado toda a autoridade. Ou talvez na sua versão esteja escrito: é-me dada toda a virtude. Essa expressão que foi traduzida para o português, não sabemos em que língua Jesus falou, não sabemos se ele falou em aramaico, não sabemos se ele falou em hebraico, não sabemos se ele falou em siríaco, que era um dialeto hebraico da época muito comum. Mas essa palavra ela foi traduzida para o grego, que expressa algo que é único e exclusivamente para Jesus Cristo. Quando Jesus diz: é-me dado todo o poder, ele diz o seguinte: eu tenho o exousia. Poder, ou autoridade, ou a virtude de Jesus é o exousia. E só Jesus Cristo tem o exousia. Essa palavra grega se refere única e exclusivamente a Jesus Cristo, que é o poder sobrenatural, poder que vem de dentro para fora. Agora, que poder é esse, queridos? Que poder é esse? Jesus Cristo tem um poder sobre o mundo espiritual, Jesus Cristo tem um poder sobre o mundo natural, Jesus Cristo tem um poder sobre o mundo físico, Jesus Cristo tem um poder sobre o universo, Jesus Cristo tem um poder sobre a eternidade. Vamos tentar entender esse poder de Jesus. Primeiro, sobre o poder que ele tem sobre o mundo espiritual. Jesus Cristo tem um poder sobre os anjos. Jesus Cristo tem um poder sobre os querubins. Jesus Cristo tem um poder sobre os serafins. Jesus Cristo tem um poder sobre os arcanjos. Jesus Cristo tem um poder sobre os demônios. Todos os seres celestiais reverenciam Jesus. Todos os seres celestiais se curvam diante de Jesus. Só Ele tem todo o poder nos céus e na terra.
Seres que nós sabemos que existem, que estão registrados na Bíblia, talvez existem seres, nós nem sabemos que existem, mas que reverenciam Jesus, porque é dele, é ele, e é nele que consiste todas as coisas. Mas Jesus Cristo não só tem o poder sobre o mundo espiritual, mas ele também tem o poder sobre o mundo físico. Aliás, Jesus Cristo tem o poder sobre as enfermidades. Por isso que quando nós oramos em nome de Jesus. Quando nós expulsamos o demônio em nome de Jesus. Ninguém tem o poder para expulsar o demônio, se não for através do poder de Jesus. Jesus, então, ele tem o poder sobre o mundo físico, sobre as enfermidades emocionais. Jesus Cristo, ele tem um poder tão grande, a ponto de ele ser a única pessoa que ressuscitou morto. E ele ressuscitou a si mesmo. Imagina o poder desse ser, que tinha o poder de dar vida. E é esse ser que diz para os seus discípulos e diz para nós: ide fazer discípulos de todas as nações. E agora é interessante, queridos, que esse Senhor, chamado Jesus Cristo, tem poder sobre o mundo espiritual, tem também o poder sobre o mundo físico. Ele criou os seres humanos individuais. Foi ele que criou todas as coisas. E a complexidade do ser humano é algo fantástico. Olha só, eu sou único no mundo. Mais de 7 bilhões de habitantes na face da Terra, eu sou único. Pastor Jair, você é único. Luciana, você é única. Só você tem essa íris. Só você tem a sua digital. Só você tem o seu cérebro. Todos nós somos exclusividade criados por Jesus Cristo. Por isso que nós somos a geração eleita. Por isso que nós somos o sacerdócio real. Por isso que nós somos um povo exclusivo. Agora, que coisa interessante. Como Jesus Cristo, ele não criou robôs, nós não fomos criados em série. Por exemplo, vou fazer um aqui, e agora, a partir desse aqui, todos são parecidos, todos são iguais, e todos vão fazer aquilo que eu faço, ou aquilo que eu dou como ordem. Não. Jesus Cristo respeita cada um de nós. Por isso que as decisões, elas são pessoais. E agora, uma coisa interessante, querido. Não se sinta inferiorizado por ninguém. Porque se Jesus, que é o ser todo-poderoso, que viveu sempre rodeado por todas as hostes celestiais, e ele desce dos céus para ser sacrificado no meu lugar, para ser sacrificado no seu lugar, para ser sacrificado no nosso lugar, isso quer dizer que você, que eu, que nós temos muito valor. Então não deixe ninguém dizer para você que você não vale para nada. Não deixe ninguém dizer para você que você não serve para fazer coisa alguma. Porque Jesus Cristo acredita em você. E Jesus Cristo tem em você alguém que realmente tem um potencial muito grande. Por isso é que ele se sacrificou por você na cruz do Calvário. Mas o segundo ou o terceiro poder que Jesus Cristo tem é sobre a natureza. Jesus Cristo tem um poder sobre o vento. Jesus Cristo tem um poder sobre o sol. Jesus Cristo tem um poder sobre a lua. Ou seja, nada acontece aleatoriamente. Tudo está conectado. Tudo faz parte de um complexo gigantesco, magnífico, criado por Jesus Cristo. E ele tem o poder sobre essa natureza. Mas Jesus Cristo também tem o poder sobre a eternidade. Ele tem o poder sobre o tempo. Não tentem entender esse negócio do tempo. Não tente entender esse negócio de eternidade, porque não cabe na nossa lógica humana, nossa cabeça racional e frágil humana, o que é esse negócio de eternidade. Imagina um ser que sempre viveu, sempre existiu, sempre existirá, e esse ser, ele cria os seres humanos à sua imagem, à sua semelhança. E aí a consequência é que quando nós, quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ele colocou dentro de nós a eternidade. Por isso que nós queremos viver. Eu quero viver pelo menos uns 6 anos, pastor Chay. A minha família é uma família que vive muito tempo. Meu avô, eu com mais de 90 anos. Eu e Luciana, quando vamos lá em Vila Velha visitar as nossas tias. Pra vocês terem uma ideia, a pessoa que morreu mais nova na nossa família foi a minha mãe. Morreu com 76 anos. As minhas tias, a gente vai lá visitá-las. Uma tem 95, outra tem 91.
82, outro tem 90, a mais novinha tem 88 anos. A gente chega lá, vai canta hinos, elas ainda citam aquelas poesias, sabe? Mitos Matias, sabe? Aí começa a cantar hinos. Tem uma que está com Alzheimer, né, Luciana? A tia Dilma, e a tia Dilma está com 90 anos. Aí eu perguntei para ela, esse ano, quando cheguei lá na casa dela, falei, tia, com quantos anos a senhora está? Não lembro, não. Eu sei o ano que eu nasci, mas eu não sei mais quantos anos eu tenho. Eu falei, então, a senhora está com 90 anos. Não estou tão velha assim também. Mas pensa, ela recita os versículos e canta os hinos como se ela não esquecesse algo que já está dentro dela. Ela tem esquecido muitas coisas, repete muitas coisas, mas aquilo que ela aprendeu ainda continua dentro dela. Só que um dia elas vão morrer. E por mais que elas vivam, por mais que eu viva, eu, por exemplo, quero viver 100 anos, também, igual os meus parentes, a Luciana disse que a família dela também é de longevidade, e eu acredito que ela também vai longe. Aliás, eu espero que ela morra depois de mim. Se eu vou morrer com 100, ela vai morrer com quantos anos? Você está 5 anos mais nova que eu, tá? Vou ver mais uns 40, 38 anos eu viver, tal. A Luciana vai chegar longe também. Então, eu quero ir primeiro que ela, porque você imagina, não sei você, pastor Jair, a Luciana às vezes fica longe uma semana, lá em Maringá, mas eu sinto uma falta terrível. E fazer comigo, ia limpar a casa, ia ajudar, deixar ajudar o século, outras coisas também, mas a gente fica perdido em casa. Eu não sei se a senhora morre antes de mim, eu vou ficar perdido, vou querer ir para o céu logo, assim como meu avô. Meu avô, quando ele morreu, a minha avó morreu, quase 100 anos. E aí as minhas tias vinham lá cuidar dele. E era muito interessante. E depois de uma certa idade, a gente começa a contar as mesmas histórias, certo? E meu avô, a gente chegava lá e contava aquelas mesmas histórias. E achava que estava contando pela primeira vez. E aí eu me lembro que a minha mãe, mais as irmãs dela, foram lá cuidar dele. E ele falou o seguinte, olha, hoje vai ser o último dia que eu vou dar trabalho para vocês. 1 ano que a minha avó tinha morrido, né? E ele falou o seguinte, olha, vocês têm vindo aqui, cuidado de mim, vocês têm a família de vocês, hoje vai ser o último dia. E aí assim, o pai tá maluco da cabeça. E tomou o remédio, o pai, aí, não, é sério. Deus já falou comigo, eu vou para o céu hoje para encontrar a minha velha. Aí elas deram almoço, deram comida para ele. Ele tinha um costume, como todos nós que somos descendentes de africano com português, gostamos de dormir depois do almoço, então ele sempre tinha a cestinha dele. E aí ele foi deitar e foi cantar o hino, que era o hino predileto dele, 366 do cantor cristão. Tem nada põe na minha fé, senão na graça de Jesus. Foi cantando e dizendo, eu vou me encontrar com você. E aí tá aí, minha mãe, às vezes, ficando, já tá louco da cabeça. Ele deitou. Todos os dias ele levantava, daí uma meia hora para tomar o seu cafezinho. O cafezinho estava pronto e ele não voltou, não veio tomar o café. Elas foram lá, pai, está na hora do café. Já tinha partido, já estava no céu. Sentiu falta da velhinha, mas principalmente, ele sentiu o desejo de estar na presença de Deus. Viveu quase 100 anos, mas acabou o tempo dele. Aqui na terra acabou. E ele vive agora na eternidade com o Senhor Jesus. Queridos, esse ser, chamado Jesus Cristo, ele tem o poder de ser eterno. Aliás, o apóstolo Paulo, ele diz assim, em Romanos, no capítulo 11, versículo 36, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O escritor de Apocalipse, João, ele diz que Jesus Cristo é o alfa e o ômega. Nós cantamos essa canção no início do culto. Ou seja, é nele que tudo existe. Ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. É em Jesus Cristo que tudo se resume. E é ele que diz para os seus discípulos, e diz para mim, diz para você. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Mas esse Jesus, ele não só tem o poder sobre o mundo espiritual, não só tem o poder sobre o mundo físico, não só tem o poder sobre a natureza, não só tem o poder sobre a eternidade, mas ele tem o poder sobre o universo. Aliás, foi ele que criou todas as coisas. E é interessante essa questão do universo, porque nós vivemos num planeta que é uma poeira, nada no universo. E só na Terra existem espécies desconhecidas no mar, existem espécies desconhecidas nos rios, existem espécies desconhecidas nas florestas, são micro-organismos vivos, vírus, germes, micróbios, enfim, são infinidade de coisas que nós ainda não conseguimos, com toda a tecnologia, não conseguimos ainda descobrir. Isso só nesse planeta tão pequenininho, que é, dentro de toda essa esfera do universo, está em um pequeno sistema chamado Sistema Solar, onde é o terceiro planeta do Sistema Solar. Olha que coisa interessante. Esse Sistema Solar, ele fica num espaço onde Jesus Cristo criou, e aí é uma coisa magnífica, é que existem esses planetas que ficam à distância do Sol, e pelo menos até agora não se descobriu vida nesses outros planetas. O planeta mais próximo de ter vida, mas que ainda assim não se detectou vida lá, é o planeta Marte. O único planeta que é constatado que tem vida é o planeta Terra. Só que essa Terra é uma minúscula diante do Sol. E o Sol é uma estrelinha, uma estrela de quinta grandeza. Sabe quanto que é, qual é o tamanho do Sol? Pois bem, o Sol é 1.500.000 vezes maior do que a Terra. Se Deus fizer um buraco no Sol e for colocando terras dentro, 2 milhão, 1.499.500.000 terras dentro do Sol. Nós estamos nessa Terra. Às vezes, brigamos por um pedacinho de chão. E às vezes, não respeitamos o nosso vizinho porque ele pensa diferente da gente. E aí, esse planeta chamado Terra, ele é tão minúsculo, mas tão minúsculo, que ele fica dentro desse sistema solar, esse Sol, que fica 150 milhões de quilômetros de distância da Terra, e na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Se, por exemplo, amanhã de manhã, quando você sentir o Sol bater na sua pele, ele saiu a 8 minutos lá do Sol, e bateu na sua pele aqui e agora. Isso quer dizer que, nessa distância toda, Jesus Cristo fez todos os planetas, e a Terra ficou exatamente no lugar onde nem é derretida pelo Sol, nem tem luz suficiente para congelar. E é esse ser chamado Jesus Cristo que se sacrificou numa cruz do Calvário para pagar os meus pecados, para pagar os seus pecados. E agora, queridos, pasmem. Esse sistema solar, ele fica dentro de uma galáxia, ou de uma Via Láctea, que tem aproximadamente, olha que é só especulação, porque os cientistas não conseguiram chegar à conclusão de quantas estrelas tem nessa Via Láctea, onde a estrela mais próxima do Sol, que é chamada a estrela Alfa Centauro, ela fica a 5 anos-luz, a mais de 6 bilhões de quilômetros de distância. A velocidade da luz, aí, então, leva-se aproximadamente 5 anos. Por exemplo, se o ser humano conseguir construir um foguete hoje, que consiga viajar 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz, se sair hoje da Terra, vai sair daqui na próxima estrela, na Alfa Centauro, daqui a 5 anos. Isso quer dizer que algumas estrelas que nós estamos vendo hoje, ou quando você sair daqui e ver alguma estrela, talvez essa estrela já até morreu. Você está vendo ela há mais de 5 anos atrás. E aí, os cientistas chegaram à conclusão que existem aproximadamente nesse sistema, ou nessa galáxia, ou nessa Via Láctea, cerca de 200 ou 400 bilhões de estrelas. Você está achando que você é grande ou é pequeno? Nós estamos numa Terra. É 1.500.000 vezes menor do que o Sol. O Sol é uma estrela considerada anã. E ele tem ainda mais
400 bilhões de estrelas só nessa galáxia. E aí os cientistas chegaram à seguinte conclusão, pastor Jairo, que o que se foi pesquisado, chegaram à conclusão que existem cerca de 200 a 400 bilhões de galáxias do tamanho ou maior do que essa, onde está o sistema solar, onde está o planeta Terra. E aí, pasmem, sabe o que os cientistas descobriram? Que o que nós sabemos, toda a tecnologia, toda a ciência, o que nós temos de conhecido é apenas 1%. Ou seja, 99% desconhecido. E Jesus é o ser que criou todas as coisas e se sacrificou numa cruz do Calvário para pagar os meus pecados. E que está aqui hoje, e que está dizendo para mim, que está dizendo para você, está dizendo o seguinte para nós: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, diga para as pessoas que eu me sacrifiquei numa cruz do Calvário para pagar os pecados delas, para que elas possam ter o privilégio de viver eternamente ao meu lado e viajar. Eu imagino, é aqui uma especulação minha, não tem isso na Bíblia, e viajar por esse universo. Você imaginou quanto tempo a gente vai levar viajando por esse universo? Por isso é que a cada segundo, quando nós estivermos no universo, não vai se repetir, porque a coisa é muito gigantesca. É esse Jesus Cristo que nos dá essa ordem. Por isto é que Jesus Cristo nos dá essa missão de nós cumprirmos a ordem dele. Logo, a conclusão que eu chego é que a Bíblia, ela nos dá orientação para cumprirmos na íntegra a orientação, a ordem de Jesus. E aí que coisa gostosa é que ele disse que ele não nos deixaria sós. Ou seja, onde nós formos, ele estará conosco. Segunda pergunta. Passou do horário, 8h40. A segunda pergunta. Posso fazer a segunda pergunta? Ou posso deixar para outro dia? Fazer missões é privilégio ou responsabilidade? Queridos, aí entra um outro texto clássico. Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, versículo número 8. Lembra daquele momento que Jesus Cristo está próximo de subir para os céus? Mateus, ele acaba de ressuscitar e juntar os seus discípulos. Em Atos, ele já está próximo de voltar para os céus. Ele reúne os seus discípulos de novo. E aí então, os seus discípulos começam a conversar com ele. E aí, provavelmente, Pedro, sabe aquele camarada que é sanguíneo? Pedro, esse camarada. Aquilo que vinha na cabeça, ele dizia. E aí ele então pergunta para Jesus o seguinte: Jesus, vem cá, o senhor falou para nós e o senhor iria restaurar o reino de Israel. Lembra disso? E agora, quando vai acontecer isso? Jesus falou para eles: olha, vocês não precisam se preocupar com isso, porque só Deus sabe desse negócio. Ninguém precisa saber desse negócio. Não se preocupe com isso. O tempo certo vai acontecer. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria. Talvez esse é o texto bíblico menos compreendido pelos cristãos, principalmente os cristãos da época. Sabe por quê? Porque às vezes nós ficamos só limitados ao local que nós estamos e esquecemos de que pessoas em outros lugares do planeta Terra precisam também ouvir de Jesus. E aí, queridos, uma coisa magnífica é que os discípulos ficaram em Jerusalém. Mas antes de Jesus Cristo subir, a Bíblia nos diz que Jesus estava dizendo isso para eles, e essa expressão que ele utiliza não é a mesma expressão que é traduzida para o grego. Quando ele fala sobre a pessoa dele, é-me dado todo o poder. Agora, quando ele diz assim, recebereis poder, ou virtude, ou autoridade, a expressão que ele utiliza é traduzida para dunamis ou dinamos, que é a mesma coisa que dinamite. E aí dinamite funciona com o quê? Fogo. Por isso que no dia de Pentecostes, lembra o que aconteceu? Eles estavam lá, e aí então houve a descida do Espírito Santo que vinha como línguas de fogo. E aí os discípulos, eles falavam em o aramaico, ou sírio, ou hebraico, não sei qual a língua, sabe? Mas tinham ali várias pessoas de outras nacionalidades.
e elas entendiam na língua delas. Por quê? Porque agora o dunamis, o poder de Jesus Cristo estava sendo direcionado para os seus discípulos. E aí a consequência é que, quando eles recebessem o dunamis, eles deveriam se espalhar pelo mundo. E aí, se espalhando pelo mundo inteiro, anunciariam Cristo como única fonte de salvação para a humanidade. Era só para isso. Hoje nós vemos alguns grupos aí confundindo o dia de Pentecostes. É nada mais, nada menos que o 50º dia. E aí, queridos, os discípulos, eles ficaram cheios do Espírito Santo. As pessoas que estavam lá, elas foram para as suas cidades e começaram a anunciar Cristo. Só que os discípulos ficaram em Jerusalém. Eles passavam 3 anos sendo ensinados por Jesus. Eles deveriam agora ser testemunhas dele, onde eles estivessem. Só que eles ficaram só em Jerusalém. E aí, por isso, a Bíblia nos diz, quando as pessoas elas começaram a se converter, elas foram para os seus lugares, foram para os seus países, foram para os seus vilarejos, e lá eles começaram a anunciar. Só que a ordem que Jesus Cristo tinha dado, a princípio, era para os discípulos. E eles precisavam cumprir a ordem dele. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles começaram a falar em Jerusalém quando foram presos. Lembram disso em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20? Aliás, versículo 12, a Bíblia nos diz que eles foram intimidados, eles foram ameaçados. Eles, mas não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Ou seja, eles viram Jesus e ouviram de Jesus, e agora estavam sendo testemunhas. E eles foram ameaçados de morte. E aí no capítulo 4, versículo 20, a Bíblia nos diz que eles... Quando foram ameaçados, eles, o povo lá fora falou, solta Pedro, solta João, eles não fizeram nada de errado. E aí eles foram ameaçados e eles vamos soltar vocês. Mas se vocês continuarem a falar de Jesus, nós vamos pegar vocês de novo e vão matar vocês. E aí sabe o que eles falaram? Eles disseram o seguinte, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Mas eles ficaram só em Jerusalém. E aí precisava de acontecer algo para que o evangelho pudesse se espalhar. E aí acontece uma perseguição. Por que aconteceu a perseguição? Para que Deus ele queria que os cristãos eles passassem pelo martírio? Não. Porque os cristãos da época não entenderam que eles deveriam se espalhar pelo mundo. Talvez aconteceria a perseguição também. Mas em especial foi por causa disso. E aí Deus levanta um homem que era fantástico. Aliás, ele foi considerado como um semideus. Quem foi esse homem? Ele tinha o título de Herodes. Herodes teve uma mente brilhante. Olha o que ele pensou. Esses cristãos dizem que tem um tal de Cristo no meio deles, que ressuscitou, e que esse Cristo, ele é o rei deles. E eles dizem que eles devem reverenciar só esse Jesus. Então, o que nós vamos fazer? Vamos matar todos os cristãos e matamos o Cristo que está no meio deles. Olha que ideia mirabolante. Por quê? Herodes não sabia que Cristo, de fato, estava no meio dos cristãos da forma como está aqui no nosso meio. E que Cristo não pode ser mais morto. Ele já se sacrificou e ressuscitou. E que existe e que está no nosso meio. E então, começou a matar os cristãos. O que acontece? Por mais que nós saibamos que vamos viver eternamente no céu, nós queremos viver. Quem não quer viver? Aliás, toda pessoa normal quer viver. Porque se Deus nos deu o privilégio para vivermos, se a gente puder viver até mais do que 100 anos, será maravilhoso. Não tão maravilhoso como nos dias de hoje, que nós estamos ainda com saúde, mas queremos viver. E os cristãos da época queriam também. O que aconteceu? Quando começaram a ser amassados de morte, eles começaram a se espalhar. Lembra do dínamos? Lembra da dinamite? Lembra do dunamis? Aí então eles começam a se espalhar pelo mundo. E a Bíblia nos diz em Atos capítulo 8, versículo 4, mas os que andavam dispersos iam por todo lugar anunciando a palavra. Queridos, quando aqueles homens começaram a anunciar o evangelho, um jovenzinho que era temente a Deus, que achava que estava servindo a Deus, ele então começou a pedir autorização das autoridades seguintes. Eu quero matar esses cristãos.
Esses camaradas estão falando de um tal de Jesus Cristo aí. Eu sirvo Deus e eles estão falando que adoram um Cristo que é melhor do que o Deus que eu sirvo. E aí ele saiu para matar esses cristãos. E aí, amigos, o que acontece? A Bíblia nos diz que o próprio Cristo desce do céu e diz para aquele jovem o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ou seja, querido, se alguém persegue você, não tente se vingar, porque o próprio Cristo te defende. Cristo defendeu aqueles cristãos naquela época. E aí ele escolhe Saulo de Tarso. E aí esse moço, que nem andou com Jesus, foi o homem que mais anunciou o Evangelho, que saiu lá para a Europa, chegou na Espanha, da Espanha foi se espalhando para a América, da América veio para a América Latina, da América do Norte para a América Latina, América do Sul, Brasil, Paraná, Curitiba, chegou na sua casa. O dínamos, o poder, esta autoridade que foi dada a nós, continua sendo uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo, grande privilégio para todos nós que temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, o que podemos concluir é que a obra missionária é uma ordem dada por Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso. E além de ser um grande privilégio, é também uma grande responsabilidade. E juntos possamos ser esperança para transformar o Paraná, para transformar o Brasil, para transformar o mundo. Porque o Evangelho, ele só deixará de ser anunciado no dia que todas as pessoas do planeta Terra ouvirem falar de Jesus. Nem todas vão se converter, mas o fato é que precisamos anunciar até que Jesus Cristo volte. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê capacidade para que possamos anunciar Cristo como única fonte de salvação, porque é em nome dele que fazemos isso. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e eterno Pai Celestial, nós queremos nessa hora agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de anunciar Cristo às pessoas, tanto as que estão à nossa volta, quanto aquelas que estão longe de nós, quando nós investimos na obra missionária. Permita a Deus que a tua igreja que está reunida aqui, e esses irmãos, essas pessoas que estão lá do outro lado também nos acompanhando através da internet, possamos ter o mesmo sentimento, possamos ter o mesmo ideal, possamos ter o mesmo objetivo de cumprir o ID de Jesus Cristo, porque esta ordem ela deve ser cumprida na íntegra. Ajuda-nos a fazermos a tua vontade, pois nós oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Obrigado, pastor Cláudio. Estamos chegando ao término do culto. Agradecemos a presença de todos os irmãos, né? Estamos felizes com a presença e convidamos, né? Reiteramos o convite. Sempre que tiver a oportunidade, será um privilégio tê-los conosco, para juntos glorificarmos ao Senhor. E como temos falado, missões não param, né? Não param. Só quando Cristo voltar mesmo, né, pastor? Aí não precisa mais falar de missões, porque não tem mais oportunidade, estaremos com Ele. Então, a oportunidade, muitas pessoas na sua família, né, que possamos fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Nós vamos estar encerrando o culto, lembrando que temos, não sei se eu chamo mais de lanche, né, mas todos estão convidados a participar, né, todos têm privilégio, não têm preocupação. A gente vai terminar o pós-lúdio, aí a gente espera para depois arrumar as mesas, né, que aqui é 2 em 1, né, tanto templo como salão, como refeitório, né? Então todos estão convidados. Se você tiver um tempinho, para nós será uma alegria tê-los conosco também nesta noite. E aqueles que não vão, nós estaremos ali com o pastor Cláudio à porta, cumprimentando. Eu tenho ali algumas fichas de plano de adoção lá atrás, né, que veio, poucas, mas se você não fez ainda o plano de adoção missionário, e esse plano de adoção missionário é simples. É aquilo que você faz todo mês, né? Se você quiser contribuir 10, 15, 5 reais, não importa. Às vezes pode não dar o valor, mas a gente soma com outros da igreja e a gente manda, né, para ajudar, não importa o valor, né, como o pastor mesmo mencionou. O importante é que você tenha este coração na obra. E lembrando que domingo que vem nós vamos ter a Assembleia Regular da Igreja.
né? Temos assuntos para fecharmos nossos relatórios financeiros, para entregarmos, né, estarmos todos em ordem. Ok? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Orando pela vida do Rodrigo, da Nayara e da Damares, né, que estão viajando. Amanhã estarão retornando. Faleceu o vô, né, do Rodrigo. E que estejamos orando também pelo Dalton, pela Ana Beatriz, né, que também estarão celebrando a cerimônia de casamento no próximo sábado. Que Deus continue abençoando a vida deles. Sabe que nós temos um carinho muito grande por eles. A igreja também. É um privilégio poder tê-los conosco, né? Estaremos lá no próximo sábado em Eldorado Paulista, né? Não sei se falam Eldorado Paulista, né? Porque tem Eldorado também no Mato Grosso do Sul, né? Eldorado Paulista. Então, que Deus esteja direcionando. Também, a Dariane pediu oração pelo Luca, né? Que vai estar fazendo aniversário amanhã. Mais um aninho. E o Luiz Antônio, depois de amanhã, né? Então, vamos orar. Que Deus abençoe a vida de cada um e uma boa semana, né? Durante esses dias, que Deus continue direcionando a vida dos irmãos. Pai querido, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Pai querido, que somos desafiados a não nos acomodar, não nos acovardar e não nos inquietarmos, Pai querido, ou ficarmos quietos, Pai querido, simplesmente porque já alcançamos aquilo que queríamos, que é ser salvos, que encontrar com Cristo, de termos certeza da nossa salvação, mas que o Senhor esteja nos inquietando através da Tua palavra, que possamos querer que outros também tenham a mesma alegria que já estamos desfrutando, e que queiram também desfrutar dessa eternidade ao lado de Cristo. Muito obrigado, Pai querido, pela Tua palavra. Queremos colocar também diante do Teu altar a vida do Rodrigo, da Nayara, da Damares. Conforta os seus corações lutados, trabalha na vida deles, Pai querido, no regresso para suas casas. Aqueles que também estão viajando nesse feriado, que o Senhor esteja conduzindo-os com o Teu cuidado, com a Tua proteção. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida do Luca, pela vida do Luiz Antônio, que estarão completando mais um ano de vida. Obrigado, Pai querido, que o Senhor tem sustentado e tem direcionado essas vidas e que as Suas ricas bênçãos continuem caindo sobre a vida dos Teus servos. Leva-nos para os nossos lares com a Tua paz, com o Teu amor. Abençoa-nos nessa semana, todos os nossos afazeres, que tudo que possamos fazer, possamos pedir a Tua direção sobre as nossas vidas e colocarmos diante do Teu altar. E agora a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Uma oração silenciosa pós-luto, estamos despedidos. Que Deus abençoe a todos.